Maria Júlia, você tem pós-graduação e mestrado em saúde pública pela USP, mas trabalha basicamente com terapia de vivências passadas. Como é que é esse negócio de vivências passadas e de fazer regressão sem hipnose? Isso surgiu, João, da seguinte forma. Eu sempre me interessei por assuntos transcendentais e principalmente pela psicologia transpessoal, cujo um dos cofundadores, Stanislau Grof, médico também, eu sou médica e psicoterapeuta. E então tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos a técnica de regressão de memória para fins terapêuticos, porque na verdade a regressão de memória já existe de longa antiguidade, porém a nossa utilização, o nosso objetivo é para fins terapêuticos. Então utilizamos a regressão de memória somente para tratamentos, nada de curiosidades, de coisas assim, só com objetivo terapêutico. E então eu elaborei, através destes anos, desde que introduzi a técnica no Brasil, há mais ou menos 12 anos, uma técnica, a técnica Pérez, que leva o meu sobrenome, através de bastante estudo, pesquisas em vários países, inclusive na Suíça, fiz algumas. Sei que você tem uma formação brilhante, admiro muito a sua cultura, o seu programa. Obrigado. E fiz alguns, não só assisti a alguns cursos, tomei alguns cursos na Suíça, na França, Estados Unidos, como também dei algumas palestras. Atualmente tenho ministrado cursos a médicos e psicólogos sobre regressão de memória, com fins terapêuticos, através do INTVP, que é um Instituto Nacional de Terapias de Vivências Passadas, que eu presido. Como é que se faz, em primeiro lugar, como é que se faz a regressão da memória sem hipnose? Quer dizer, você faz na seca, a pessoa... Não é bem assim. Existem técnicas de regressão de memória, técnicas diretas, que não necessitam de indução para que a pessoa vá para um estado do passado relacionado a desajustes comportamentais ou desajustes psíquicos, psicossomáticos, orgânicos, do momento atual. Mas como é que ela se lembra? Quer dizer, são coisas que ela não se lembrava. Existem técnicas diretas e técnicas indiretas que dependem de indução. Nós usamos, então, a indução, que é um relaxamento físico e mental, pelo qual o paciente é levado a um nível de consciência próximo ao nível alfa. Então, isso é medido por eletroencefalograma. Nós temos mais de o paciente vai para lá, ele coloca um encéfalo. Antes de mais nada, posso te oferecer um copo d'água? Quer uma aguinha? Eu gostaria, sim. Alex, por favor. Traz uma canequinha. A gente começa a falar, fica com a boca seca. Maria Júlia, o paciente chega lá, deita, coloca o eletroencéfalo. Não é assim. Em primeiro lugar, nós fazemos uma entrevista, uma sessão. As sessões são sempre de 2 horas. O paciente se mantém consciente durante todo o processo regressivo. E cada tratamento leva mais ou menos 10 a 20 sessões de tratamento de cada sintoma. Mas como é que o paciente... Então, na primeira... Deixa eu ir te interrompendo, porque senão você vai falar... E tem uma série de coisas que passam sem a gente esclarecer. Como é que o paciente pode entrar em regressão e continuar consciente? Quer dizer, como é que é uma coisa que ele não sabe, que é uma coisa que é uma outra vida que ele teria vivido, e de repente, sem entrar em hipnose, sem entrar em sono profundo, ele de repente se lembra disso. Como é que acontece isso? Isso que nós chamamos estados alterados de consciência é um estado de relaxamento físico e mental, pelo qual nós mandamos, então, o paciente fica nesse nível de consciência próximo ao nível alfa, pelo qual ele tem capacidade da sua mente consciente entrar em contato com a sua mente inconsciente. E não obrigatoriamente ele vai para supostas vidas passadas. Ele vai para traumas do passado relacionados ao seu problema atual. Às vezes na mesma vida. Sim, às vezes na mesma vida, porque ele vai para o passado, ele é que diz... Para a infância, vai para... pode ser a semana passada, o mês passado, a vida intrauterina, o nascimento, e também supostas vidas passadas. Nós não dizemos a ele
se é vida passada ou não. Ele é que nos diz, e nós trabalhamos sobre o conteúdo que ele nos traz. Pois Você quer ver um exemplo? Quero. Tivemos um paciente, temos mais de 4.000 regressões atualmente, e tivemos um paciente, temos autorização por escrito para contar o caso. Então, o problema dele era, assim, rejeição, solidão, carência afetiva, e ele se sentia rejeitado pelos pais, pelos amigos, pelo trabalho, por todas as situações. Mas, na verdade, ele punha aquela barreira para se fazer rejeitado. E tentou várias terapias, vários recursos, vários tratamentos, não obteve resultado, até que numa regressão, através do relaxamento, ele era levado então a fazer uma conexão com a sua mente inconsciente, e ele vai para a vida intrauterina e se vê no útero materno e filho de uma mãe que não é a mãe dele atual. Então, eu estava pensando... Ele reconheceu isso de dentro do útero? Quer dizer, de dentro do útero. De dentro, opa, essa aqui não é minha mãe? Mais ou menos assim. Mais ou menos, quer dizer, ele toma consciência que, opa, não é aqui. Mas não é assim, opa, não é aqui, porque é um conteúdo emocional muito forte. Então, claro, ele grita, chora, sente dor e sente o primeiro impulso, a tentativa de aborto. A mãe, então, desesperada de uma gravidez indesejável, querendo abortá-lo. Mas peraí, aí com que idade ele está? Ele está com um aborto de 6 meses. Um aborto com 6 meses? 6 a mãe meses, com 4 meses de gestação. A mãe não sabia que estava grávida, era muito jovem e numa cidade do Nordeste. Afinal, muito mal informada mal e tal. Orientada, etc. Com 4 meses ela não sabia que estava grávida? Não sabia. Aí ela procurou recursos de abortar e a criança, o feto, sentiu-se então aquele medo, aquele desespero, aquela angústia. Hoje existem trabalhos... O seguinte, Maria Júlia, só para ficar bem claro. Ele lá de dentro do útero, ele sabia que a mãe estava procurando um aborto? Exatamente. E hoje existem trabalhos que demonstram que o feto capta sentimentos, pensamentos e emoções da mãe. Então, por telepatia, conscientiza isso, ele tem ideia... Conscientiza isso. Thomas Vernier, um psiquiatra canadense, fez mais de 4.000 pesquisas com psiquiatras do mundo todo. Chamberlain, que trouxe também para o Brasil pela primeira vez em 89, no Congresso de Neuropsiquiatria Infantil, que houve no Maxud. Então, o Brasil apenas tomou conhecimento oficialmente disso, da regressão à vida intrauterina, nessa época, em 89. Embora Chamberlain, Thomas Vernier e outros tantos em todo já mundo, tivessem já há mais de 30 anos fizessem esse tipo de trabalho. Mas você falou que a pessoa entra no nível alfa nesse momento? Isso. E ele num nível próximo ao nível alfa. Então esse menino... baixa a sua frequência cerebral e ele se torna mais suscetível para experiências como essa, para trabalhos como esse. Então, no caso dessa ele pessoa... sentiu a rejeição, né? Aí acontece que durante o parto, ele vivencia também o nascimento num hospital de freiras no Nordeste, e onde a mãe já tinha dito às freiras que ia dar aquela criança e deixar no hospital. Não queria o filho. Então ele sente reforçada aquela sensação de rejeição pela mãe. Aí ele vivencia uma situação em que ele é pego, aquela criança é pega e levada para o berçário junto com uma outra criança, que depois ele veio esclarecer, eu vou resumir a história porque é bastante extensa, que havia um casal de origem árabe, e geralmente os árabes querem que o primeiro filho seja do sexo masculino, né? Não sei se são só os árabes ou também uma atitude bem machista que faz parte de toda a civilização da cultura, ocidental, né? E oriental. Acho que sim. Salute filimas, que seu primeiro filho seja um homem.
tem tudo, É. enfim. Então, esse casal, queria o primeiro filho, homem. Acontece que nasceu mulher. E aí a freira contou ao pai da criança que havia uma garota que tinha tido um bebê do sexo masculino e ia deixar no hospital, se ele não queria aquela criança. E o pai, então, consultou a esposa se seria possível que eles levassem o casal, o filho consanguíneo e a filha consanguínea e o menino. E a esposa achou ótimo, maravilhoso, e assim levaram o casal como filhos e foram registrados como filhos. Agora, e ele só na regressão é que ele reconhece, que ele fica sabendo, toma consciência. Ele foi rejeitado. Não, toma consciência de que ele não é filho consanguíneo daquele casal. Pois é, mas aí ele não devia, ao contrário de sentir, passar a vida inteira se sentindo rejeitado, ele não devia se sentir mais amado ainda, já que na hora que ele entrou no berçário já tinha um casal. A história é assim. Um amor até às vezes maior que o amor materno. Exatamente, João. Porque ele ainda tinha um problema de relacionamento com os pais, em virtude daquela rejeição de vida intrauterina que ele tinha sentido. E da rejeição durante o parto, porque durante o parto a mãe também gritava, dizia palavrões, que não queria aquela criança, não sei o quê, uma coisa dessa. Mas uma coisa não anula a outra, quer dizer, o fato dele ter sido recebido com tanto carinho por um casal que o leva para casa e o cria não conta nada. Até certo ponto, sim. Mas a pessoa, nos momentos mais traumáticos, ela elabora um padrão de comportamento... Se refere ao que há de pior. Que muitas vezes se repete. Não só... Deixa eu pegar o livrinho aqui já para você. Eu estou lhe oferecendo. Muito obrigado. E tem uma dedicatória aí para você, homenageando você. Em sua pessoa, eu homenageio a cultura universal, João. Obrigado. Imagina, Maria Júlia. Mas então, essa pessoa, por exemplo, quando ela faz essa regressão e que ela percebe de onde vem esse sentido de rejeição, ela fica imediatamente curada ou a partir daí ela tem que fazer um tratamento? Esse é um fenômeno de conscientização. Então nós tiramos sempre, pela técnica Pérez, nós tiramos sempre o momento mais traumático que a pessoa está passando, e nem sempre o momento mais traumático pelo qual ela está passando é o momento que nós terapeutas admitimos. Porque nós trabalhamos sobre a verdade própria dela, que é subjetiva, que é peculiar a ela. E então perguntamos qual o momento mais traumático. No caso desse cliente, o momento mais traumático foi a rejeição de vida intrauterina. Mais do que do parto? Mais do que do parto, de outras situações. E outras situações de rejeição que ele teve também na infância. E sempre tinha um problema de relacionamento. Ele achava que os pais não o queriam bem, embora fosse tratado com muita estima, com muito cuidado, etc. Igual, de forma idêntica à filha, né? A filha consanguínea. Olha aqui, Instituto Nacional de Terapia de Vivências Passadas. Aqui tem um relato de vários casos, de como se faz. São os anais do nosso instituto, que se refere a a um encontro que nós fazemos anualmente e enfocamos a relação entre a terapia regressiva Vivências Passadas com outras abordagens terapêuticas. A propósito, vamos fazer uma agora, João, me permite fazer um pequeno comercial. De 11 a 13 de junho, no Maxud Plaza, nós vamos ter o 3º encontro nacional de terapeutas. Nós temos mais de 200 médicos e psicólogos atuando no Brasil nesta área. Vai ser? De 11 a 13 de junho no Maxud, e as inscrições no nosso instituto. E virá, nessa ocasião, um psiquiatra de Lisboa, da Universidade de Lisboa, o Dr. Mário Simões, que vai falar sobre psicoterapias e estados alterados de consciência. Ele está vindo para o Congresso de Psiquiatria no Rio e vem aqui também. E nós vamos iniciar também um curso em Portugal da técnica Pérez para médicos e psicólogos, que eles estão coordenando agora em novembro. Começamos esse curso em Lisboa. Tá bom. Então, só me deixa terminar o caso do rapaz. Perdão, pensei que ele já estava curado, meu Deus. Não é tão simples assim. A pessoa se conscientiza do problema, aí nós vamos perguntar se ele quer redecidir. Desculpa.
Porque ele fez uma decisão de um padrão de comportamento, definiu um padrão de comportamento. Vou ser sempre malquisto, ou vou ser sempre rejeitado, ou as pessoas que definem um padrão têm um medo de lugares fechados, um medo de altura, as fobias em geral, ou então os padrões de comportamento de insegurança, de determinismo. Por exemplo, vou ser sempre feio, ou vou ser sempre gordo. Tratamos também casos de obesidade, Jô, casos de obesidade que não são de origem orgânica, hormonal, etc. Quando excluídas as causas orgânicas, nós vemos que muitas vezes são decisões de padrões de comportamento elaborados em possíveis vidas anteriores, em que a pessoa então morreu passou muita fome, ou passou muita fome, morreu com fome, ou foi reforçado em situações de vida intrauterina em que a mãe também teve que, por um motivo ou outro, passar fome, fazer regime, etc. Mas vamos voltar ao caso do rapaz aqui. Voltando ao caso do rapaz, vamos pegar o fio. Se a gente entrar em caso de gordo aqui, a gente não sai mais daqui hoje. Para terminar o caso do rapaz. O fio da minha. Então, o rapaz tem que fazer uma redecisão. Perguntamos se ele quer fazer a redecisão. Mudar aquele padrão de comportamento a que ele se propôs ser rejeitado, ser carente, vou ser sempre malquisto pelas pessoas ou mal amado. E ele quer, porque o objetivo terapêutico é evidente, esse, né? Claro. Então, ele vai receber uma desprogramação, que nós temos, então, técnicas especiais para desvincular as emoções ligadas àquele trauma, e uma programação positiva, que são também orientações positivas para que ele, em estado alterado de consciência, grave no seu inconsciente, e daí ele vai trabalhar com ele mesmo no sentido de libertar-se do problema. Então, essa terapia é muito bonita porque pressupõe a vitória do enfermo sobre sua enfermidade. É mais importante aqui o trabalho do próprio paciente com ele mesmo do que do terapeuta com o paciente. Porque é ele mesmo que, claro, porque só se trata se ele realmente quiser se libertar do problema. Se forem outros que querem e ele não quiser, não vai ter resultado. Bom, eu conversei aqui com a psicoterapeuta especialista em técnicas... Eu sou médica e psicoterapeuta. Você é médica, qual é a sua especialidade fora psiquiatria? Eu tenho mestrado e pós-graduação em saúde pública, tenho formação em psicoterapia em várias abordagens. Depois de mestrado em saúde pública, você se especializou? Eu fiz cursos nos Estados Unidos, no exterior, e depois elaborei a minha própria técnica, que é a técnica Pérez, sobre a qual nós damos curso aqui para médicos e psicólogos pelo nosso Instituto Nacional de Terapia e Vivências Passadas. Você me daria licença ainda de explicar mais uma coisinha, João? Por favor. Me desculpe. Imagina. Mas em relação a essa coisa de vivências passadas, essa terminologia, nós mudamos o termo porque aprendemos com Past Lives Therapy. Entretanto, embora tivéssemos investido muita seriedade no trabalho que trouxemos para cá, para que não virasse oba-oba, não tivesse muito charlatanismo, infelizmente caiu assim no oba-oba, e há muito charlatanismo e muita bagunça nessa área. Então nós resolvemos mudar o nome, ao invés de terapia de vida passada, terapia regressiva a vivências passadas, porque vivências é mais abrangente, que nós trabalhamos com fatos traumáticos do passado, e não que esse passado não obrigatoriamente de vida passada. Maria Júlia, bom, infelizmente eu sou obrigado a te interromper porque a gente tem que terminar o nosso papo por causa do horário. Sim. Mas eu quero perguntar o seguinte: quando você faz uma sessão de psicoterapia, o tempo que você dedica ao seu paciente é o mesmo que os outros psicoterapeutas dedicam? Ou seja, é 1 hora de 50 minutos? Não, são 2 horas no mínimo. Cada sessão, 2 horas no mínimo. Perfeito, porque senão eu tô vendo que não ia dar tempo, né? 2 horas. Tem que ter pelo menos 2 horas. E a minha capacidade física e mental, que eu aguento atender no máximo 3 clientes por dia.
porque é um trabalho assim muito sério, muito idôneo, em que nós investimos uma capacidade de trabalho, de seriedade muito grande. Então, Bom, eu só queria alertar, me desculpe, Jô. Imagina, que é isso? Imagina. Alertar em relação às propagandas enganosas e aos pseudo-psicoterapeutas. Mas isso eu alerto aqui diariamente, a respeito de propaganda. Eu sei, porque acompanho seu trabalho e então, tá acho bom. muito importante. Então, agora que está alertado, eu vou te pedir licença para terminar o nosso papo aqui, que já está na hora. Conversei pois com não, Jô, me desculpe. Imagina, que é isso. Desculpa eu. Ora. Que é isso. Que é isso, eu que digo. Com a médica e psicoterapeuta Maria Júlia Pérez, criadora do método Peri.